Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 111. Título: Sublime Recomendação. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Marcos 5:19. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoninhado que recupera o equilíbrio ao toque de seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe o permite e recomenda-lhe: procure os seus para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, à primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. O problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta. Se não contas parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, serás chamado a ele no momento oportuno. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos, bom dia a todos, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui do Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jeff. Hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, que é um capítulo belíssimo, né, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e nós temos como objetivo a leitura de 2 itens, né, o estudo de 2 itens. O primeiro item é o item denominado A Desgraça Real, que é o item 24, e o segundo item é o item intitulado A Melancolia, que é o item 25. Bom, então vamos dar continuidade aqui no item 24, A Desgraça Real. Eu vou começar fazendo a leitura, assim, exatamente do texto, para depois a gente começar a fazer algum tipo de comentário. O Espírito, né, essa é uma mensagem do Espírito, deixa eu verificar o nome, Delfina de Girardin,
E esse espírito começa da seguinte maneira: toda a gente fala da desgraça, toda a gente já assentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Quer dizer, ele está dizendo que todas as pessoas acreditam, né, fielmente, que conhecem as várias facetas, né, da desgraça real ou da infelicidade real. E o espírito continua: venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens ou os desgraçados supõem que a desgraça real seja. Porque ele diz que os homens, né, a humanidade, eles veem a desgraça real ou a infelicidade real na miséria, no fogão sem a chama, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, né, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente, esse espírito, é que essas coisas que ele mencionou aqui, né, essa cobrança, o credor ameaçando, a miséria, o fogão sem chama, é claro que são situações, são eventos que nos trazem dor, né? Ninguém vai dizer que não nos trazem dor. Mas o que ele está dizendo é que o que eles definem como desgraça, ou desgraça real, ou infelicidade real, né, que o homem define como sendo, como, por exemplo, essas coisas que acabamos de mencionar, não é isso não. Ele diz que essas coisas que nós acabamos de ler podem sim ser definidas como desgraça por aqueles que só veem o presente. O presente. Porque a verdadeira desgraça ou a infelicidade real está nas consequências de um fato, muito mais do que no próprio fato. Então, o que esse Espírito está nos dizendo é que, para que possamos avaliar se, se algo ou um evento é realmente uma desgraça real ou uma infelicidade real, não basta analisar o evento ou a situação em si. Precisamos analisar de forma muito mais abrangente do que o evento em si. Precisamos analisar de forma expandida as consequências desse evento ou quais são as consequências, né, deste fato, né, muito mais do que o próprio fato. E aí eu me lembro de uma história na qual eu li no livro Nosso Lar, quando André Luiz, no plano espiritual, ele, ele acabou encontrando um senhor chamado Senhor Silveira. E quando ele encontrou o Senhor Silveira, ele teve um breve diálogo com o Senhor Silveira, e depois o Senhor Silveira disse que tinha muitos trabalhos e que teria que continuar a jornada dele, porque ele estava trabalhando lá na assistência e que ele tinha que sair, assistência de outros espíritos. Então, André Luiz conversou rapidamente e depois André Luiz se encontrou com outro amigo espiritual e relatou que ele tinha sentido uma vergonha muito grande porque ele tinha acabado de encontrar uma pessoa que ele conheceu quando estava encarnado. E ele relatou, né, o que aconteceu. O espírito amigo lhe perguntou o que foi. Ele disse: na verdade, quando eu era muito jovem, o senhor Silveira, ele devia uma certa quantia para o meu pai, porém o senhor Silveira, ele ficou impossibilitado de efetuar o pagamento porque ele adoeceu e ficou acamado. Então, próximo, né, ao prazo do pagamento das dívidas, a esposa do senhor Silveira foi junto com as duas crianças até a casa do meu pai e, chegando lá, ela pediu para que meu pai pudesse, então, ou tentar, né, adiar um pouco essa cobrança, ou tentar reorganizar como seria a cobrança,
e ela estava muito triste, muito abalada, e que a mãe do André Luiz, assim, viu naquela senhora, né, também se vendo como mãe, tentou até interceder por ela, porém o pai de André Luiz não cedeu, disse que negócios, né, eram negócios e que aquelas transações deveriam ser efetuadas nos prazos já especificados, e o André Luiz, inclusive, incentivou muito o pai, dizendo que aquilo deveria ser feito exatamente daquela maneira. Como consequência, o senhor Silveira não teve como honrar o pagamento, né, daquelas dívidas, e ele perdeu tudo, né, perdeu a casa, perdeu os móveis, perdeu tudo, e ele e a família, né, tiveram que se mudar da cidade e nunca mais foram vistos. E o André Luiz se lembrou disso quando estava conversando com esse espírito amigo e disse que estava muito envergonhado. E esse espírito amigo lhe disse: mas André, por que não aproveitastes a oportunidade? E o André Luiz diz: mas que oportunidade? Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação, André. E quando ele escutou essa frase, ele não teve dúvida, ele correu ao encontro do senhor Silveira para falar abertamente, rogando perdão ao pai, né, e a ele, e as ofensas que ele e o pai, os erros cometidos, e ele se desculpou dizendo que eles estavam cegos naquele momento, que a única coisa que eles conseguiam deslumbrar era única e exclusivamente o interesse próprio. Esse senhor Silveira nem deixou André Luiz comentar e disse assim: ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que eu vivi isento de erros, André? É interessante, né? O Silveira não de maneira nenhuma o atacou ou estava com algum remorso. Mas o mais interessante é a continuação que o senhor Silveira diz. Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições do esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica do seu pai, que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito, né? Então, o senhor Silveira, entendendo que aquela atitude do pai de André Luiz, né, que ele chama aqui, que subtraiu possibilidades materiais, abriu-lhes um novo mundo, né, lhes trouxe novas experiências, nas quais eles aproveitaram para o progresso do espírito. E o senhor Silveira continua: renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Então eu termino aqui, é claro, a gente poderia continuar lendo, mas é muito interessante como esse senhor Silveira, não naquele momento, né, porque naquele momento em que a dívida foi cobrada, imagino que eles devam ter passado por um momento de dor, né? Assim, estavam acostumados a um determinado ambiente, com determinadas condições, e isso foi, de certa forma, extinto, né? Como ele disse, assim, a parte material realmente mudou completamente. Porém, isso permitiu, a longo prazo, que eles tivessem acesso às outras experiências, né? De trabalho interno e de progresso. E que ele, de nenhuma maneira ele via o pai do André como um algoz, mas sim como um benfeitor. E agora a gente volta para o texto. A gente volta para o texto porque o Espírito disse, né, que o ser humano define muitas coisas como a desgraça real. Mas a maioria das coisas, dos eventos que a humanidade define como desgraça real, elas seriam desgraça real somente para uma análise do presente, porque a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências do fato muito mais do que no próprio fato. E ele diz: imagine um acontecimento, um evento que seria classificado como ditoso no momento em si em que acontece,
mas que no dia de amanhã gera uma consequência funesta. Esse evento, né, sim, vai ser muito mais desgraçado do que um outro evento, que a princípio causa uma contrariedade, mas que no dia de amanhã acaba produzindo bem. É claro que quando eu falo dia de amanhã, pessoal, a gente está falando aqui também a longo prazo. Quer dizer, o exemplo do senhor Silveira foi um exemplo de uma vida. Ocorreu um evento e ao longo da vida, né, as consequências ou os frutos, assim, as oportunidades que vieram de experiências a partir daquele evento foram múltiplas e eles souberam aproveitar. Né? E ele continua: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubros que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Quer dizer, essa tempestade que, assim, naquele momento todos vão ficar preocupados, mas que purificou o ar, é uma felicidade ao invés de uma infelicidade. E o que ele reforça, assim, no parágrafo seguinte: então, para julgarmos qualquer coisa, é preciso analisarmos as consequências, é preciso analisarmos os frutos. Né? Então, para apreciarmos em realidade, né, o que é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Tudo que se chama infelicidade, segundo essa visão estreita da humanidade, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. E ele continua dizendo assim: se você quiser saber o que é a infelicidade ou a desgraça real, eu vou te falar. E ele diz que tudo aquilo, todos os eventos, né, ou todas as coisas que fazem com que o indivíduo, né, fique mais preso ainda à matéria, deixando o seu lado espiritual adormecido, né, tudo aquilo que o entorpece e não permite que ele trabalhe para o seu progresso espiritual, isso é a infelicidade real. Né? Por exemplo, ele diz aqui: a alegria, o prazer desmedido, o tumulto, a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Então ele cita, né, exemplos como a fama, o poder, o prazer sem limites, né, que nós, como seres humanos, acabamos por definir, né, como seria, talvez, eu vou dizer aqui, o sucesso da vida material, como ele está dizendo aqui, possivelmente vão nos gerar ou vão nos proporcionar experiências que vão fazer com que nós tenhamos um certo torpor com relação ao nosso objetivo real, né? A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir, que faz calar a nossa consciência e que atordoa o homem com relação ao futuro. E aí ele termina, né, o espírito, com a seguinte frase: que pois o espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Quer dizer, nós estamos cegueira porque estamos tão presos ao plano da matéria, e com interpretações errôneas acerca do objetivo da vida, né, que o que a gente definia como verdade e o erro são totalmente deformados, né, por esse nosso comportamento. Então, quando nós
entendermos, né, formos esclarecidos, tomarmos consciência, né, do que nós devemos fazer para o nosso progresso, ele diz: agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que não pode dar nem glória nem promoção, né? E aí ele termina: que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que o soldado saia vencedor e com glória. E aí, para fechar, ele diz: e que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino dos céus. Então é extremamente assim interessante essa visão, né, que esse espírito nos traz sobre o que definimos como infelicidade, né? Então a ideia que ele nos traz é não adianta olharmos o evento ou o fato isoladamente em si. Temos que analisar as consequências e os frutos deste evento, desse fato. É isso que nós temos que olhar. É isso que nós temos que olhar. E que muitas vezes a gente só vai perceber isso, né, ao longo de uma encarnação, como ele diz, né? Às vezes somente no plano espiritual. E agora, meus irmãos, a gente vai ler o item 25, que se chama melancolia. Eu vou ler aqui rapidamente o primeiro parágrafo e depois a gente pode fazer uma discussão. Diz assim: a melancolia, o título, né? Item 25. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a interpretar a vida como sendo amarga? Quer dizer, ele tá dizendo que assim, essa situação acontece conosco, né? E ele está respondendo aqui: nessas situações é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se cansa, preso ao corpo, né, ali, o corpo material jungido ao corpo que lhe serve de prisão, tentando, né, fazendo esforço para sair do corpo. E que quando nosso espírito reconhece inútil esses esforços para tentar sair do corpo, que é uma prisão, como ele afirma, o espírito cai no desânimo. E quando o espírito cai no desânimo, o nosso corpo lhe sofre a influência e toma-vos então, e quer dizer, e quando nós nos damos conta, nós estamos com um cansaço, um abatimento, uma apatia, e a gente vai se julgar, de certa forma ele diz, que a gente acaba se julgando infeliz. Ele continua dizendo assim que a gente tem que resistir, e a gente tem que resistir porque esse tipo de situação, esse tipo de sentimento é inato ao espírito, né, de todos os homens, né, que são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, né? Só uma correção aqui, perdão. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Porém, ele recomenda que não adianta buscar neste mundo, né? Não adianta buscar nesse mundo. Até os estudos anteriores disseram isso, né? Que chora aquele que está no castelo, assim como chora aquele que está no casebre, né? Chora aquele que está enfermo e chora também aquele que às vezes está saudável. Chora aquele que é famoso e chora também aquele que não é famoso. Porque a gente viu que a felicidade verdadeira não é daqui. A gente não vai alcançar aqui, assim. Né? Por isso que ele diz: são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo no espírito, cativo o espírito.
O que a gente tem que pensar, né, eu acho importante aqui, quer dizer, ele começa esse item falando, né, sabeis, porque às vezes, essa vaga tristeza, né, porque possivelmente todos nós já passamos por momentos assim, né, e que quando o espírito acaba, parece que ele não tem nenhuma saída, né, ele se vê preso ao corpo e ele está cansado, o corpo acaba sentindo isso. E que, claro, como todos nós estamos aspirando para uma vida melhor, né, mas acontece que a gente não vai conseguir nesse mundo. Mas ele pede para que a gente se lembre de uma coisa muito importante, que Deus, né, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, né, ele nos permitiu encarnar. E essa encarnação, eu acho que a gente pode dizer isso com 100% de certeza, né, todos nós pedimos muito para estarmos encarnados. Porque estarmos encarnados possibilita experiências capazes de, assim, acelerar o nosso processo de crescimento. Então nós pedimos muito para estarmos aqui, nós pedimos muito para termos estas oportunidades que estamos tendo, para termos a família que vivemos, né, para estarmos, né, executando nossas atividades profissionais, por morarmos no nosso país. Nós pedimos por tanta coisa e Deus misericordioso, Deus bondoso nos permitiu tudo isso. E também nós temos que, não podemos esquecer que nós temos missões, né? Missões, eu digo, são tarefas de reparar, né? Reparar nossas faltas. Nós temos algumas atividades para o nosso aperfeiçoamento, que temos que aprender coisas novas. Então, aqui no texto, o Espírito vai nos dizer assim: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos enviou. E ele diz que, claro, nós passaremos por tribulações. É normal, é normal. Vamos sim. Que ele diz que ao longo desse curso degredo, né, provação, então a gente está aqui num exílio e é uma prova, vamos passar por momentos de tribulações. Mas ele diz que temos que ser fortes, temos que ser corajosos para suportar esses momentos, que podemos enfrentar com coragem, né? Porque o Espírito afirma, e não só ele, né? A gente vê isso no Livro dos Espíritos, que esses momentos, essas tribulações duram pouco, e que se bem aproveitados, né, se nós soubermos aproveitar estas experiências, né, nós poderemos crescer, nós podemos nos tornar pessoas melhores, nós poderemos avançar um pouco mais na escala espiritual, ou seja, nós podemos evoluir um pouquinho mais. Então, a mensagem que esse espírito François de Geneve, mensagem em Bordeaux, nos traz, é essa, né, dizendo que muitos de nós vamos passar por essas situações, né, já passamos, que nós sentimos essa tristeza, esse cansaço no corpo, mas eles falam, a gente vai resistir, vocês vão resistir. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso e nos traz, né, uma nova oportunidade, que é essa oportunidade nossa, né? Então que nosso exílio, na Terra ele chama de exílio, mas nós vamos ter que desempenhar uma missão, né? E que essas tribulações
elas estarão aí, e essas tribulações não são privilégio de nenhum espírito. Todos nós teremos tribulações, todos. Mas eles afirmam que duram pouco, e que, se bem aproveitadas, nós poderemos avançar, né? E isso vai nos conduzir à companhia de amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. É uma mensagem de esperança, de amor, de fé, né? Que a gente continua trabalhando, que a gente se esforça, que essas tribulações fazem parte normal, né? Esses desafios fazem parte normal da vida de todos nós. Bom, então a gente fecha aqui esses 2 itens, e eu desejo uma boa noite e também um bom dia a todos vocês. Fiquem todos com Deus, meus irmãos.